Sete Espíritos de Deus. Boa noite para você. Eu quero agradecer o meu amigo Jardel. Estou aqui para responder uma pergunta dele. Mas antes, eu sei que muitos vão ouvir esse vídeo. Eu quero estar orando por você, para que o poder deste sete Espírito venha ajudar você a entender. Eu oro por você. Deus, Pai Eterno, em nome de Jesus Cristo eu te peço que saia todos os embaraços das nossas mentes, que possamos entender e compreender a palavra a qual o Senhor quer expressar para nós acerca desses sete Espíritos. Então vamos para a Bíblia. Primeiro nós vamos ler no livro do profeta Isaías, onde se fala o capítulo 11 e o versículo 2, fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Estamos falando que repousará sobre ele. Ele quem? Jesus Cristo. Jesus é que recebeu esta força dos sete Espíritos de Deus. A Bíblia fala sobre sete, de lá de Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia fala mais de 300 vezes o número 7. Então, para que possamos entender, o 7 é a perfeição de Deus. Lá no livro de Apocalipse, que é o livro de Revelação, o capítulo 1 e o versículo 4, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, daquele que é e que era, que há de vir, e dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. Ou seja, daquele, quer dizer, continua falando de Jesus. Nós temos que observar a posição, a colocação, aonde está esses sete Espíritos. Vemos que lá no livro de Isaías foi enviado, sobre ele. Ele quem? Jesus. Aqui no livro de João, ele está falando que está diante do trono. Então você tem que entender que esses sete Espíritos não está em uma pessoa. Então, para que nós possamos entender, nós temos que ler outros trechos da Bíblia. Então, vamos dando a continuidade do livro da Revelação, que é o Apocalipse. Apocalipse, o capítulo 5 e o versículo 6, diz da seguinte forma: e olhei, e eis que estava no meio do trono um dos quatro animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Quero dar uma parada aqui, porque muitos pensam e até ensinam que sete Espíritos está falando de seres celestiais. Outros até diz que sete Espíritos está falando de anjos. Não. Anjos são anjos, seres celestiais são seres celestiais, Anciões são anciões, os animais são animais, e espírito é espírito. Então vamos dar uma continuidade. Como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, e que são os sete Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Glória a Deus. Vejamos, quando se fala de ponta, se fala de força sobrenatural. Uma ponta, duas pontas, são forças que dá para ter controle, não é isso? Mas quando fala sete, e vem falando da perfeição de Deus, ser força sobrenatural. Olhos, sete olhos também, poder de visão, um poder extraordinário sobre toda a terra. Então, vamos dando essa continuidade,
que nós vamos entender que este 7 Espírito de Deus não está falando de 7 seres, 7 elementos, mas está falando de um Espírito com 7 atributos, ou seja, a perfeição de Deus sobrenatural, uma força esmagadora. Isso? Quando nós vamos falar sobre o 7, contagem infinita, a perfeição de Deus. E quando falamos de atributos, nós falamos de uma virtude, qualidade e característica atribuída a Deus. Ou seja, só Deus pode receber esse atributo do 7 Espírito. Só Jesus pode receber esse atributo dessa qualidade do 7, o poder do 7 Espírito de Deus. Deus não quis dizer eu tenho 7 Espíritos, não é isso que Deus quis dizer. Deus quis dizer que o Espírito dele havia de ter o atributo, uma perfeição, característica, algo imensurável, a qual o homem é difícil entender. Precisamos de ser espiritual, puxar a parte espiritual para entender a perfeição de Deus. Vamos dar mais um pulinho para o livro de Apocalipse, aonde vai falar Apocalipse, o capítulo 5, e o versículo 12 fala que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, a força e honra e glória, ação de graça. Que seja só Jesus Cristo que veio com essa qualidade do 7 Espírito de Deus, que Deus a retribui a Jesus Cristo, que falou em Isaías agora, o capítulo 11, o versículo 2, certo? Só que Jesus, quando ele vai ao céu, ele deixa a autoridade com o Espírito Santo. Quando ele manda o Espírito Santo, portanto, antes dele, ele fala: eu vou, mas enviarei outro Consolador, que seja, enviarei uma pessoa para ficar no meu lugar. Então, o Espírito Santo, ele tem esta qualidade, a qual só Jesus teve esta perfeição. Isso, Deus falou o quê? Espalhado sobre toda a terra. Então, onde está chegando o Evangelho, está chegando o Espírito Santo com os 7 Espíritos de Deus. Sei que você entendeu. O Espírito Santo com o atributo da perfeição de Deus. Uma virtude, qualidade e característica atribuída a Deus. Compartilhe esse vídeo, que foi bom para você e será bom para muita gente. Ajuda nós a fazer mais vídeo. Um abraço e fique com Deus.